Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de números complexos. Bom, como prometido, hoje nós vamos fazer aí os nossos exercícios e depois nós iremos trabalhar, na próxima aula com o Maple Calculator. Beleza. Bom, olha só aqui o nosso exercício A. Multiplicar, olha só, bem fácil. 3 mais 4i por menos 3 mais 4i. Né? Um cálculo bem simples. Né? E ele está pedindo aqui para fazer esse cálculo manualmente. Né? Beleza. Bom, então nós temos aqui que 3 mais 4i, né, vezes menos 3 mais 4i. Esse aqui não é o conjugado complexo. Esse valor aqui não é o conjugado complexo deste valor aqui, tá bom? Eles são números e calhou que a parte real tem sinal negativo com a parte real, tá? Mas aqui não é o complexo conjugado. Então é só fazer uma distributiva bem fácil, né? Coisa aí que nós já vimos na nossa primeira aula, tá bom? A distributiva aí com números complexos. Então, 3 vezes menos 3 é menos 9. 3 mais 4i vai dar mais 12i, né? E agora o 4, né? Então, vamos pegar aqui uma outra cor. O 4i com o menos 3i, com o menos 3, né? Então, vai ficar menos 12i. E aí, vamos multiplicar agora o 4i com o 4i, tá certo? Então, isso aqui vai ficar menos 9 mais 12i menos 12i mais, né, 4 vezes 4, 16, i vezes i ao quadrado menos 1. Então, nós temos que, né, esse valor aqui vai ser cancelado com este valor aqui, né? Ser cancelado. Então, nós temos menos 9, menos, né? Aqui eu tenho 16 vezes menos 1, vai dar menos 16. Isso aqui dá igual aí a menos 25, que é um número real. Bem simples, não é verdade? Não tem nada de complicado aqui. É só para a gente realmente rever esse primeiro conceito. Ok, vamos aí então agora para a nossa letra B. Ótimo. Então, nós temos aqui na nossa letra B. Ele pede o seguinte: para converter 3 mais 4i em sua forma polar, né? Transferir isso aqui para polar. E depois para a expansão exponencial. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos desenhar aqui os eixos coordenados. Deixa eu pegar aqui os meus eixos coordenados, né? Então, eu tenho aqui o meu eixo y e o meu eixo x, né? E aí a gente sabe que, vamos escrever aqui o nosso z. Z é igual, a parte real eu vou escrever de azul, 3, e a parte complexa eu vou escrever de verde, mais 4i. Né? Então, a parte real eu sei que ela corresponde ao meu eixo x, né? Então, vamos colocar mais ou menos aqui, né, o valor 3. E a minha parte complexa eu vou escrever aqui de verde, né? Vamos colocar aqui. Corresponde ao eixo y, o ponto no eixo y, né? Que é o 4. Então, aqui traçando uma reta, né? Peraí, deixa eu ligar aqui os pontos coordenados, né? Então, esse ponto aqui é o que vale o meu número complexo, né? Corresponde a esta reta. Vou desenhar aqui a reta. Corresponde aqui a esta reta, né? Vamos fingir ali que ela está no ponto certinho, né? Então, ele corresponde a esta reta. Então, eu posso modificar ele para as coordenadas polares. Como, né? Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o raio, né? É o comprimento dessa reta.
né? Então, o comprimento dessa reta vai ser a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? E quem é o meu x ao quadrado? O meu x ao quadrado é o 3, né? Está aqui, o 3. Então, 3 ao quadrado, então, bota a raiz aqui. 3 ao quadrado, 9, mais y ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 16. Ok, então o meu raio ali é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, 25. Então, o meu raio dá igual a 5. Ok. E aqui a gente sabe que tem um ângulo θ. Tem um ângulo θ ali, né? Bom, se eu tenho um ângulo θ, então significa, né, que eu tenho como achar esse ângulo, né, com esses valores aqui. Eu tenho um ângulo θ relacionando esse valor de y com esse valor de x, né, associado a esta reta. Beleza? Então, o meu ângulo θ é dado por arco, né, a tangente. De quanto? De y, valor de y, sobre x. Por quê? Né? Esse aqui é o meu ângulo θ, né, que a gente até estudou na outra aula. Porque eu tenho que o meu valor de x equivale ao cosseno de θ. E o valor de y equivale ao seno de θ. Então, a tangente, né, é igual a y sobre x, né, que é o seno sobre o cosseno. Então, se eu quero achar, né, aqui uma tangente de um ângulo θ, né? Então, se eu quero achar o ângulo θ, eu tenho que utilizar o arco tangente, né? O arco tangente. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu Maple Calculator e vou descobrir o valor desse ângulo. Então, o meu valor de θ, dado pelo Maple Calculator, é o arco tangente de 4/3, que dá igual a 0,29 π. Π o quê? Radianos. Tá? Isso aqui é um valor aproximado, tá? Não é um valor exato. Então, a minha função z na forma polar fica o raio, que é 5, e a gente já encontrou, cosseno, né? Então, vou escrever aqui o cosseno de azul, porque ele representa o valor do eixo x. Então, cosseno do meu ângulo θ, que é 0,29 π, mais i, né, em verde, porque esse aqui é o meu valor de y, seno de 0,29 π. Né? E aí a minha questão, né, ela pede o seguinte, ela pede para fazer em formato exponencial, para fazer essa expansão. Então, o meu z, como a gente já deduziu, fica 5 vezes exponencial i do meu ângulo θ, que eu vou escrever aqui de vermelho, 0,29 π. Essa aqui é a nossa função, tanto da forma polar, como está descrito aqui, como da minha forma exponencial. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. Ok, então vamos para a nossa letra C. A nossa letra C diz o seguinte, olha, o teorema de Moivre diz que z elevado a n é igual a r elevado a n vezes o cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então, ele fala o seguinte, considerando este teorema, que a questão acabou de nos dar, encontre a raiz quadrada de i sobre 2. Bom, então a gente deve observar esse teorema aqui e encontrar o nosso valor de z, tá bom? Quem é o meu z? O meu z sempre vai ser, né, esse valor complexo aqui dentro, tá? Aqui, no caso, a parte real equivale a 0, tá bom? A minha parte real é 0, mais a minha parte complexa, que é esse valor aqui, i sobre 2. Então, o meu z é 0 mais i sobre 2. E se eu tivesse aqui um 3?
né? 3 mais i sobre 2. Ia ser 3 mais i sobre 2, o valor do meu z. Né? Bom, mas quem é o meu z elevado a n? Z elevado a n vai ser igual a 0 mais i sobre 2 elevado a n. Mas quem é o meu n aqui, nesse caso? Bom, considerando que nós temos uma raiz quadrada, o meu valor de n é meio, né? É o valor meio, tá bom? Bom, então agora nós só temos que aplicar o nosso teorema. Ok. O nosso teorema vai falar o seguinte: tendo uma função complexa elevado a n, né? Nós sabemos trabalhar com a forma polar, né? É o raio elevado a n cosseno de n θ mais seno de n θ. Então, eu vou achar a minha função sem n, né? Vou achar a minha função sem n, né? Só a minha z. E aí, depois, vou colocar no formato do teorema de Moivre. Bom, então eu sei que a minha função é z igual a o raio, que a gente tem que descobrir, mais a minha parte x, que vale 0, aqui tem um i, né? Mais a minha parte y, que equivale a i seno de θ. Tudo isso multiplicado pelo raio. Bom, quem é o raio? O raio é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, quem é o meu valor de x? Né? Vamos olhar aqui na nossa equação. O meu valor de x equivale a 0. E o meu valor de y? O meu valor de y, tira esse i daqui, né? Então, isso aqui é meio de i. O meu valor de y é meio. Né? Meu valor de y é meio. Tá bom? Se o meu valor de y é meio, então eu tenho que o raio é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais i sobre 2 elevado ao quadrado. Né? Então, o meu raio é igual a raiz quadrada de meio elevado ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz quadrada, então, o meu raio é igual a meio. Ok. Bom, então eu tenho que z é igual a meio de i, né? Então, i sobre 2, que é igual a um raio r, né? Que aqui é o meio, que multiplica a parte do cosseno, que é 0, né? E multiplica i seno de θ. Então, eu tenho que o i simplifica com esse i, e eu tenho que o meio simplifica com o meio, então o seno de θ equivale a 1. E quando que o meu seno de θ é 1? Bom, o meu seno de θ é 1 quando θ é igual a π sobre 2, né? Mais 2kπ, onde k pertence aos naturais, aos inteiros, perdão. Pertence aos inteiros. Né? Então, mas eu só quero um valor de θ, eu não preciso de infinitos valores de θ, então só vou pegar aqui o π sobre 2. Ok, então eu tenho o meu valor do raio, que corresponde a meio, né? R igual a meio. Eu tenho o valor do meu θ, que corresponde a π sobre 2. Eu tenho como montar o meu z. O meu z, então, é igual a meio, né? Cosseno de θ, quem é θ? Vamos escrever aqui em verde, π sobre 2, né? Mais i seno de π sobre 2, né? Π sobre 2, aqui. Ok, né? Então, agora o que eu preciso fazer é colocar na forma do teorema de Moivre, né? Então, o meu z elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de i sobre 2, é igual a 1 meio elevado a meio, né? Cosseno, tudo isso aqui multiplicando cosseno, de n, que vale meio, então vamos escrever esse meio aqui, todo meio do n, eu vou escrever
como azul. Então, meio, né, do ângulo θ, que é π sobre 2, mais I seno, né, aqui seno, do meio, né, de meio, vezes π sobre 2, vezes π sobre 2. Né? Então, eu tenho tudo isso. E agora o que eu preciso fazer, todos esses valores agora aqui são fáceis de encontrar. Né? Então, o meu, eu vou parar de usar o z elevado a meio, eu vou usar o meu raiz quadrada de I sobre 2, que era o que a gente estava querendo descobrir desde o começo, que é a mesma coisa que z elevado a meio, claro. É igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes... Bom, isso aqui é meio vezes π sobre 2, dá π sobre 4, né? Π sobre 4. E isso aqui também dá π sobre 4, né? Da mesma forma. Então, π sobre 4 corresponde ao ângulo de 45 graus. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, mais I raiz de 2 sobre 2. Né? Advinda, né, dessa parte aqui dentro do parênteses. Então, né, simplificando os meus valores, o raiz de 2 simplifica com raiz de 2, né, com esses dois raiz de 2 daqui. Então, eu tenho que a minha raiz de I sobre 2 é igual a meio, né, meio, já escrevendo I, meio, mais I sobre 2. Né? Esse aqui é o valor da minha raiz. Né? Bom, então, essa é uma forma de calcular a raiz quadrada de um número complexo. Né? Como nós tivemos, assim, a ideia, né, de tirar uma raiz quadrada de um número complexo por si próprio é muito difícil. Né? Raiz quadrada de I, né? Mas tem como a gente fazer isso e a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos.